Imagine viver cercado por milhões de pessoas, ouvir carros passando todos os dias, ver vizinhos entrando e saindo de casa, e mesmo assim desaparecer completamente. Não estamos falando de alguém perdido em uma floresta ou preso em uma ilha deserta. Estamos falando de pessoas que desapareceram dentro da própria sociedade. Pessoas que continuaram vivas, mas deixaram de existir para o mundo. Hoje você vai conhecer uma das histórias mais perturbadoras da solidão humana. Uma história real que revela um fenômeno silencioso que cresce em todo o planeta. Quando pensamos em desaparecimento, imaginamos sequestros, acidentes ou mistérios policiais. Mas existe um outro tipo de desaparecimento. Um desaparecimento sem investigação, sem manchetes, sem busca, sem testemunhas. É o desaparecimento social. Pessoas que pouco a pouco deixam de responder mensagens, param de visitar amigos, abandonam encontros familiares, perdem contato com colegas, até que um dia ninguém mais percebe sua ausência. Elas continuam respirando, continuam acordando todas as manhãs, mas já não fazem parte da vida de ninguém. Especialistas chamam esse fenômeno de isolamento social extremo. Um problema que vem crescendo silenciosamente em diversas partes do mundo. A solidão é uma experiência humana comum. Todos nós precisamos de momentos sozinhos. Mas existe uma diferença entre estar sozinho e viver isolado. Pesquisas mostram que o cérebro humano foi desenvolvido para criar conexões. Quando essas conexões desaparecem por longos períodos, surgem impactos profundos, ansiedade, depressão, perda de motivação, dificuldades cognitivas e, em alguns casos, o medo constante de interagir com outras pessoas. O isolamento cria um ciclo perigoso. Quanto mais isolada a pessoa fica, mais difícil se torna voltar a conviver socialmente. A própria casa passa a funcionar como uma espécie de prisão invisível, sem grades, sem guardas, mas extremamente difícil de abandonar. No Japão existe um fenômeno conhecido como hikikomori. O termo é utilizado para descrever pessoas que permanecem isoladas durante meses ou até anos. Algumas chegam a evitar qualquer contato presencial. Vivem dentro de seus quartos, dependem da tecnologia para quase tudo. Embora o fenômeno tenha sido identificado inicialmente no Japão, especialistas observam comportamentos semelhantes em vários países, inclusive no Brasil. O avanço da internet trouxe inúmeras vantagens, mas também tornou possível viver cada vez mais sem contato humano direto. Compramos online, trabalhamos online, conversamos online, nos divertimos online e até se satisfaz sexualmente online. E sem perceber, podemos começar a trocar relações reais por conexões superficiais. A questão não é a tecnologia. O problema surge quando ela substitui completamente a convivência humana. Talvez o maior perigo da solidão extrema seja justamente sua descrição. Ela não faz barulho, não chama atenção, não deixa marcas visíveis. Ela cresce aos poucos, em silêncio, até transformar uma vida inteira em um espaço vazio. Por isso, este documentário não é apenas sobre pessoas isoladas. É sobre todos nós. Sobre quantas vezes deixamos de ligar para alguém. Sobre quantas amizades abandonamos por orgulho, por soberba ou preconceito. Sobre quantas pessoas ao nosso redor podem estar enfrentando batalhas invisíveis. Porque no final das contas, ninguém desaparece de repente. O desaparecimento começa quando deixamos de ser vistos e termina quando deixamos de ser lembrados. Se este vídeo fez você pensar em alguém que não vê há muito tempo, fez lembrar de mensagens que não respondeu ou ignorou por sem motivo justificável, talvez ainda haja tempo para mudar isso. Uma mensagem, uma ligação, uma visita. Às vezes, um pequeno gesto pode impedir que alguém desapareça do mundo sem sair de casa. Se
você gosta de documentários que revelam histórias profundas sobre a condição humana, inscreva-se no canal e ative as notificações. Até o próximo documentário. Benedito Silva.